TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. E você que estava imaginando que não teríamos a participação do Márcio Lorega, errou. O Márcio Lorega está conectado para participar do nosso Expresso da Tarde de hoje. Fala, Marcião, tudo bom com você? Boa tarde, como vai? Boa tarde, Gabrielzão. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Adé. Boa tarde a todos os magnanos e magnanas conectados aqui na nossa TC Rádio, antenados aqui para esse movimento agora de saideira de mercado, dando seus likes para a gente bater os 1.500. Então, Medina, falta pouco, Medina. Como é que a gente está nesse fluxo aí? Deixa eu olhar aqui, hein? Estamos com 1.452 likes, viu, Márcio? Faltam menos de 50 likes, hein? Olha, rapaz, faltando muito pouco, então já tô vendo que a gente tem condições de atingir isso, hein? Já tô vendo que a gente tem todas as condições de buscar esses 1.500 e contamos com vocês, não só do YouTube aí bombando, mas também o pessoal que tá ligado aí no Station, dando seu like, fortalecendo sempre. Grande abraço aí, o Vulgo Trader, Pisani, El, o Rogério Perboni que tá no YouTube, o pessoal Andréia, Ana Lindoso, o pessoal que também tá ali no Station, salve pra galera do Zap todo com essa nossa saideira, pegando um dia que poderia ser horroroso, Medina, mas se salvou na reta final, hein? Pois é, Márcio, eu queria que você trouxesse aquele seu grande resumo do dia pro nosso ouvinte, mais importante que você viu, e na sua avaliação a queda de 0,24% foi uma boa notícia, Márcio? Rapaz, no cenário que estava desenhado foi maravilhoso, né? Porque o que estava se declarando ali na parte de manhã, principalmente que a gente viu ali o índice futuro abrindo, né, com aquela pancada para baixo, o dólar abrindo com gap de alta, foi uma loucura. E aí a gente não fez, digamos, de rogada, a abertura foi bem pesada, batemos 117.491, quase buscando ali primeiro alvo, que ficava na faixa ali dos 116,5, né? Digamos aí, mais 1.000 pontinhos para baixo já estava lá. E aí começou o negócio a respirar. A ata do Copom saiu, todo mundo esperando, né, que, digamos, ali desse uma pista ou que menos amenizasse o cenário. A única coisa que ficou declarada é que a gente vê que realmente vai ficar corte de 0,5%. Pouco provável é algum corte de 0,75%, apesar da gente ver ali uma questão Márcio, do próprio Boletim Focus. Márcio, Oi, meu querido. desculpa interromper, já que você citou essa queda de 50 pontos básicos, pintou um urgente aqui no painel Mover Pro. Diretor do Banco Central, pintou um urgente aqui no painel Mover Pro, o diretor do Banco Central, Diogo Guilhem, né, que votou contra, inclusive, a queda de 50 pontos base, está participando de um evento e acabou de afirmar que o Banco Central antevê cenário de cortes de 50 pontos base nas próximas reuniões. Você acabou citando isso, né, que o mercado precificou e teve uma, digamos, entre aspas, confirmação por parte de um dirigente do Banco Central agora, Márcio. Pois é, olha aí, né? Então estamos antenados, né? Estamos ligados aqui, justamente. Você me passou um zap antes, tô brincando. Mas o que a gente vê realmente é essa questão de manutenção, que a ata do Copom deixou bem clara, que realmente vai ser 0,5%, e botou como pouco provável. Esse pouco provável ainda trouxe um pouco ali de alguns começarem a pensar de tipo, se, digamos, não tivesse possibilidade, nem citaria, mas como deixou pouco provável, é que pode ser, né? Tentaram, digamos aí, vamos dizer assim, barganhar para alguma questão de corte, mas ficou muito claro que é 0,5%, então o mercado passou a respirar, digamos, um pouco mais tranquilo, não vê uma questão de que possa reduzir esse corte, a ata foi muito clara com relação a que é meio, então a gente passa a olhar, digamos, até olhando para uma curva de juros, uma questão de que a gente não vá fechar, digamos, nesses níveis que o próprio Focus estava colocando. Então é bom ficar atento ali, e óbvio, algumas correções se fizeram no início. Depois, à medida que foi passando um pouco esse furor, as questões dos dados chineses que também impactaram, as questões do mercado reagindo à balança comercial, que apontou essa queda muito abrupta, muito acima do esperado também nas importações, e isso afeta diretamente as commodities. A gente já não vê o minério caminhando muito bem. E também a parte de petróleo, que estava vindo firme, chegou a dar uma balançada no início do dia. Agora, na reta final, melhorou, fechando até no positivo, e animou até os bancos, animou até as commodities, aí, a parte petroleiras, e deixa até um sinal de que, digamos, possa ter realmente futuros aí mais pujantes para esses ativos. E a gente ainda tem balanço de 3R aí, no final do dia, que pode dar uma contemplada, dar um norte. Assim que a gente teve um número bom ali com relação a preço, pode reverberar também para ela. A gente tem, dentro do cenário de mortes e feridos e tudo que poderia conspirar negativamente, rebaixamento até dos bancos dos Estados Unidos, 10 bancos, né, entre pequenos e médios, mas não importa, acabou pesando no mercado norte-americano, a gente conseguiu hoje sair bem. Então, o que poderia azedar muito, acabou não ficando tão ruim assim, e agora é guardar
as energias, digníssimo Medinão, para a questão dos dados chineses que vamos ter aí hoje com relação à parte de inflação, ao consumidor e ao produtor, que estão projetando ali uma ampliação da queda na inflação ao consumidor, saindo do zero para negativo 0,4%, e a inflação ao produtor, saindo de uma redução ali de menos 5,4% para menos 4%. E amanhã a gente tem aí os dados também para ficar atentos com relação ao estoque de petróleo, para dar uma olhadinha nesses dados. E quinta, que é o grande dado, a parte de inflação dos Estados Unidos. Então está chegando, nossos balanços, alguns vão dando guarda-graça, vão conseguindo sustentar um pouco o fôlego, temos as nossas questões corporativas aqui e temos esses dados lá fora que estão mexendo com o mercado e, de certa maneira, trouxeram essa volatilidade, mas digo que ficamos bem na fita nesse fechamento do dia de hoje, Medina. Perfeito, ô Márcio. E, ô Márcio, queria te perguntar sobre temporada de balanços, do que você está acompanhando de interessante. Tivemos o Itaú ontem, a Eletrobras também, isso teve um impacto nas ações. A gente já trouxe o balanço de CVC também no dia de hoje, 3R Petróleo divulga, tem Cash, nessa semana tem Banco do Brasil, tem muita coisa aqui. A temporada de balanço não para, ô Márcio. Algum balanço aí que você gostou, que você acha que vale destacar, ou você não acompanha tanto? Não, eu gosto de acompanhar, óbvio, né? Sempre importante. Eu gosto de alinhar muito a questão técnica com a parte de fundamentos, até para ter uma base em alguns ativos que eu monto posição na carteira semanal e isso vem refletindo muito bem, como por exemplo, Medina, a gente está aí com uma semana de Ibovespa performando em queda, né? Apesar dessa reação que esteve hoje, a gente está com uma queda de 0,35 na semana de Ibovespa, enquanto o dólar semanalmente ainda está performando em alta, apesar da evolução de hoje. Está aí batendo os seus 0,37, mas a semanal está batendo 1,20 de alta, rapaz. Então, assim, a visão, eu gosto de contemplar as partes macroeconômicas que estão voltadas ao setor e fazer análise técnica para contribuir. Então, vejo que, sim, balanço de Itaú teve seu movimento, para mim, neutro, não foi nada muito espetacular, que fugiu muito, foi números bons, ROI se manteve acima de 20, carteira de crédito deu uma subida, ampliaram o PDD, mas isso é natural pelos cenários, que estão projetando, até por uma margem de segurança, por ser a maior carteira de crédito que a gente tem do país. Então, para mim, seguir o jogo, ok, quero dar uma olhadinha com carinho nessa 3R, tem Banco do Brasil ainda, um peso pesado, que também deve manter o seu ROI aí acima de 20, e vai ficar todo mundo olhando realmente os que têm a parte de guidance, o que tem para frente com relação aos bancos e como que eles vão se comportar agora com essas notícias de rebaixamento de médios e pequenos lá fora, lá nos Estados Unidos, se isso, digamos, poderia mexer com um pouquinho dos ânimos ali, ou não, é questão exclusiva deles lá, e a gente está aqui, digamos, numa ilha bem alheio a esses cenários, essas questões. Então tem outros ativos que têm menor, digamos, apelo no Ibovespa, mas todo mundo gosta de saber, questão de cash, o pessoal quer dar uma olhadinha, quer ver como é que as coisas estão caminhando. Eu, particularmente, vou dar uma olhadinha com carinho em questão de ABC Brasil, que o balanço, se não me engano, sai nessa sexta-feira e está na semanal. E também eu gosto muito do movimento que está fazendo, que teve parcial, e vou guardar, e obviamente são os resultados mais à frente, com relação à Apvida, que teve aí 6,30 de alta na semana, a gente fez parcial hoje, e quem está com a semanal Magrelo está acompanhando, está ligado no @Márcio Lorega, nas redes aqui, nosso PCzão e também Instagram, YouTube e tudo mais, está ciente, está aproveitando o melhor que o mercado tem a oferecer. E agora para a nossa Ibovespa, grandíssimo Medinão, conseguir firmar essa reação que teve, dar continuidade amanhã, superar a região desses 119.500 pontos, tá? A máxima que a gente teve no dia de hoje, para conseguir retomar o fôlego ali acima dos 120.500, depois 121.500, e aí sim mirar 123. Gosto. Só não pode ter fechamento, digamos, ao longo dessa semana, nos próximos dias, abaixo de 117.400, que foi a mínima, porque aí a gente vai anular esse potencial de reversão da queda e chamar um pouco mais aí, digamos, de realização, Anula o potencial de retomada de alta e chama a queda e pode levar a níveis mais baixos. Eu gosto, mas ainda tenho que ter um pouquinho de cuidado. Não encho a mão e compro nesse momento, permaneço com a semanal, fluindo, tranquila, e peço para que os investidores tenham cautela e mais seletividade nesse momento. Índice imobiliário consigo caminhar bem nesse dia, enquanto todo mundo ficou para mal. São sinais aí. Perfeito, Marcião. Ó, o Reinaldo aqui falando que o magnânimo tá voando,
Mandar um abraço também pro Edelcio, que deixou o like dele. Obrigado, Edelcio, pela sua participação aqui com a gente. O Vulgo Trader, que deixou o like agora. Falou que hoje ele se estrepou, tava bonito na foto e devolveu todo o ganho dele. Acontece. O Grande Magno comentando que tá todo mundo esperando balanço de lojas Quero Quero e 3EG Petroleum, que divulgam ainda nesta terça-feira, e a gente vai acompanhando tudo. Marcião, obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente. Um grande abraço a você e até a próxima. Um grande abraço. Continua aí, galera. Bombem nos likes pra gente fazer os 1.500, pra gente fechar com chave de ouro o dia de hoje aqui no nosso TCzão. E quem quiser, obviamente, né, acompanhar ali as análises, as visões que eu botei Bovespa para semana, com relação também à parte de petróleo, coloquei minério, os ativos semanais. Se vocês quiserem outros ativos, vocês podem me chamar lá no direct dentro do nosso TC ou acionar as redes sociais aqui no Márcio Orega, @MárcioOrega, só seguir e ficar por dentro. Tudo de bom para vocês, um grandíssimo abraço, tenham aí um excelente fim de noite e amanhã a gente pega esses dados de China que possam vir melhores do que o esperado para dar uma animada nessas commodities e a gente conseguir firmar essa recuperação. Um grande abraço, Medina! TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.